Papo Mineiro hoje, numa prosa aérea internacional, com o internacionalista, nada mais do que relações internacionais, Rafael Carrara. É analista de airline marketing da BH Aeroporto, concessionária do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Afinal, o nome dele é Aeroporto Internacional Tancredo Neves, né? Mas nós usamos o nome Aeroporto Internacional de Belo Horizonte para localizar melhor. Seja bem-vindo, Rafael. Oi, Hernani, como é que vai? Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você hoje. Estou muito contente pelo convite, espero aí que a gente tenha bons papos. Bom papo, um papo vai ser bom. Bom papo mineiro. Minas para o mundo. É isso. Né? Minas para o mundo. Você está aí nas promoções de Minas para o mundo, né? Depois você vai contar um pouquinho delas para nós. Combinado. Mas vamos lá. Hoje é a sua história, Rafael. Vamos ver o que você conta aí para nós. Bom, Italiano, nós sabemos que você é. Né? Também. Tem que ter um outro nome, né? Anzuino, né? Isso, eu deixei ele escondido aqui, eu deixo o Anzuino mais para os próximos. Mas é Rafael Anzuino Carrara. O Anzuino e o Carrara, os dois são né, de origem italiana. Eu sou paulista, sou de uma cidade chamada Sorocaba, no interior de São Paulo. Fui criado e cresci nessa cidade, morei lá até os 17 anos. Minha família toda continua lá. Com 17 anos, então, eu saí da casa dos meus pais. Eu passei na Faculdade de Relações Internacionais, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me mudei para o Rio, onde eu fiquei até 2022. Né? Eu me formei no Rio, fiz os 4 anos de faculdade. No meio da faculdade, eu tive aí uma experiência de intercâmbio acadêmico também. Eu morei 6 meses na cidade de Pádua, ou Pádua, né, como a gente chama no norte da Itália, pertinho de Veneza ali. Estudei 6 meses um pouco sobre estudos europeus, relações internacionais. Foi uma experiência incrível. Depois eu retornei ao Rio, terminei a faculdade, e aí eu já ingressei nesse mundo aéreo aí da aviação, nas concessões de aeroportos. Comecei no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no Rio Galeão, né, a concessionária, e depois recebi o convite para trabalhar na BH Airport desde novembro de 2022. Então me mudei para Belo Horizonte. E para começar essa minha história muito brevemente, né? Depois tem ali as entrelinhas que a gente pode também ir explorando aí também, Claro, vai lógico. acontecendo Né? pelo meio do caminho. Porque primeiro eu vou falar uma coisa, né? Você está falando que você é de Sorocaba, né? Você Isso. sabia que as Minas Gerais começou com duas rotas de bandeirante. A primeira de Taubaté, né? São a primeira que vai fundando aí cidades, até chegar aí na região mais no nordeste de Minas Gerais. E a segunda de Sorocaba. Né? A segunda Não leva de sabia. bandeirantes saiu de Sorocaba. Então, nós somos filhos de Sorocaba. A tradição bandeirante, né? Essa história ela é bastante contada lá para a gente, mas eles não contam todos os detalhes, né? E todos os desdobramentos que ela teve, né? Mas elas focam mais no estado de São Paulo, mas é uma tradição muito forte, histórica realmente da cidade. Mas vamos lá, vamos voltar a você. Por que a preferência para o aéreo? Olha, eu acho que aí a gente volta, não sei, né? Sonho de menino, assim, de muitas meninas também, né? Eu sou daquele tipo que até hoje, assim, é engraçado porque a gente trabalha na aviação, a gente está no aeroporto, a gente viaja bastante também, mas até hoje, quando passa um avião no céu, eu sou aquele tipo de pessoa que olha para cima, né? A gente fica tentando adivinhar de quem é a companhia aérea, qual o modelo do avião, está indo para o sul, para o norte, né? Então, desde que eu era pequeno, na minha cidade, meu pai me levava para o aeroporto e a gente ficava ali na grade vendo os aviões, né? Sorocaba tem um aeroporto pequeno, hoje já é um aeroporto que ganhou uma relevância estadual, e vem crescendo também, né? Tem vários hangares de manutenção lá hoje de empresas grandes, de jatos executivos e da Embraer também. Mas na época que eu cresci, né, não tinha. Era um aeroporto que recebia, até teve um tempo de aviação comercial lá,
e a gente ia para o aeroporto para ver os aviões. Então, esse interesse pela aviação eu sempre tive, mas eu não conseguia me enxergar dentro da indústria, né? Eu acho que eu poderia, de repente, ser um piloto. Então, eu cheguei a estudar esse caminho, fui ver como é que funcionava todo, né, a carreira de um piloto de aviões. Depois eu acabei desistindo, eu queria né, fui atrás de uma profissão que, a meu ver, na época, fosse me dar um pouco de massa crítica, eu queria entender o mundo, aí já foi despertando outras vontades ali, né, do meu adolescente, né, querendo entender como é que o mundo funcionava, eu via jornal, ficava fascinado com as notícias, entristecido com outras, né, mas querendo entender o que estava acontecendo com o mundo. Então eu fui buscar uma profissão que tentasse responder alguma coisa, né, e aí eu fui, sempre gostei muito de línguas, gostava muito de história, era daquele tipo de pessoa que marcava a data dos acontecimentos históricos. Hoje em dia minha memória já não me ajuda mais, porque a gente não usa, né? Mas naquela época que a gente estudava o tempo todo, lia, né? E tinha que estar preparado para o Enem, para o vestibular, a gente acabava lembrando mais, memorizando as datas. Então eu fui atrás de relações internacionais, minha família quis que eu fizesse direito, né? Eles sugeriram, nunca houve uma imposição, mas eu sempre achei direito muito quadrado. Eu não me via assim interpretando leis e, enfim, brechas das leis e o direito não se encaixou, assim, não ia muito de encontro com a minha personalidade. Então, eu fui para RI, né, que carinhosamente a gente chama de RI, alguns chamam de REL. Um campo de estudo que no Brasil começou em 76, na UNB, depois foi sendo popularizado a partir de 2002, quando a USP e a Unesp também, né, criaram o curso de Relações Internacionais nas suas faculdades. E depois espalhou para o Brasil todo, né? O FRJ, se não me engano, começou o curso em 2009. Eu entrei em 2013, quando a primeira turma estava se formando, e o curso sempre foi muito bem avaliado, né? Então, eu vi a grade do curso, me interessei, e quando eu, né, depois que eu prestei o Enem, foi a minha decisão realmente ingressar em relações internacionais, e não me arrependo nem um minuto assim, da escolha, eu gostei muito do curso. Não só no interior, mas também na capital, ir ao aeroporto, ver avião chegar e sair, sempre foi um passeio, né? A criançada adora, né? Gosta. A Aí, criançada é aí, pequena e a grande, né? aí as pessoas também, adultos adoram, né? Adora. É igual uma Disney, né? Os pais levam a criança, mas eles que também divertem, Também se divertem, é muito não curioso. tem dúvida. Aí no aeroporto vocês recebem grupos escolares, crianças, para dar um passeio? Sim, a gente tem um programa de visita, né, ele é coordenado pela nossa área de comunicação e marketing. A gente recebe estudantes de universidade, de cursos diversos, né, desde turismo, engenharia, para estudar e olhar diversos aspectos de um aeroporto, do funcionamento de um aeroporto, e da indústria de aviação. E a gente também recebe alunos, né, menores que estão no ensino fundamental, médio, para que tem esse olhar mais curioso, né, que de repente estão investigando aí profissões também na área da aviação, né? Muito bom. Isso acho que é excelente, né? E aí você foi formar, você foi para o exterior. Como é que foi sua passagem pelo exterior? Antes de eu chegar na Itália, né, tinha feito já um intercâmbio que eu acabei não comentando ali quando eu falei brevemente. Fiz um intercâmbio, não, um estágio. Eu fiz 1 ano e meio de estágio no consulado britânico no Rio de Janeiro. Trabalhei no setor de petróleo e gás. Gostei bastante. Foi, acho que, por enquanto, a minha única passagem pelo setor público, não o brasileiro, né, o britânico, mas foi muito interessante e uma experiência realmente muito curiosa, principalmente para a gente que é de RI, ter essa experiência de trabalhar num consulado, né, de trabalhar com diplomatas, entender ali como é que acontece a área comercial e também a área consular de uma missão diplomática foi muito bacana. E aí eu deixei esse meu estágio justamente para poder, né, seguir esse outro sonho, que era de fazer um intercâmbio pela faculdade. Então eu fiquei 6 meses em Pádua, e foi uma experiência que acho que qualquer experiência internacional, assim, ela abre nossa cabeça para o mundo, né? Então, mesmo estudando RI, quando você está lá fora e você está em contato com outros estudantes, outras culturas, uma outra realidade, né? Ainda que a cultura italiana ela tenha muita semelhança com a nossa cultura brasileira, né? A gente herdou muitas coisas deles e hoje existe uma troca
muito interessante cultural entre os dois países, mas é uma outra cultura, uma outra forma de se viver, né? Então, foi muito interessante, foi uma experiência enriquecedora. Realmente eu comprovei aquilo que dizem, né, que os brasileiros lá fora permanecem unidos, né, eles se juntam e se encontram, porque a gente tinha um grupinho de amigos, eram todos brasileiros, mas a gente também, obviamente, né, tinha amigos italianos e de outras nacionalidades, e tinha amigos da área do direito, tinha amigos também de RI, amigos da engenharia, e aí, durante essa minha experiência lá fora, eu fui convidado pela universidade também para dar aula de português para alunos italianos ou não que queriam, né, aprender o português dentro de um programa de línguas que eles tinham na faculdade. Então, foi um trabalho voluntário, né, foram 2 vezes por semana, mas foi muito bacana também ver o interesse de estudantes pelo português, né, por aprender a nossa língua, que acho que não é algo que a gente encontra no dia a dia, né? A gente geralmente faz esse movimento contrário de querer aprender o inglês, o espanhol, outras línguas. É muito bacana ver também que existe um interesse pelo aprendizado do português brasileiro, né? E da nossa cultura também, né? O pessoal admira muito a cultura brasileira. E acho que a língua ela é uma forma de transmitir, né, a nossa cultura também mundo afora. Você fala italiano? Falo. Ótimo. Inglês, italiano ou mais alguma? Inglês, italiano, espanhol intermediário. Espanhol Precisa, né? De vez em quando precisa. precisa, né? A gente está aqui ao lado, né? A gente tem tantos vizinhos que falam espanhol. Acho que o aprendizado do espanhol no Brasil deveria ser algo mais, né, valorizado pela nossa questão geográfica mesmo e geopolítica. E a gente acaba valorizando mais o inglês, que é uma língua universal, e o espanhol a gente acaba aprendendo pelas necessidades até do trabalho, né? Então, assim, eu aprendi na escola, mas eu me desenvolvi mais usando mesmo no dia a dia. Hoje, por exemplo, eu uso mais o espanhol do que o inglês. Muito bem. Você, a gente percebe, né, que aí no aeroporto nós temos 3 voos, né, para países sul-americanos, né? Isso, Buenos Aires, Santiago e Bogotá. isso mesmo. Né? E aí você tem que fazer movimentação lá para ter mais passageiros. Isso acontece, Rafael? Acontece, a gente tenta dar todo o apoio para a companhia aérea quando ela decide operar no aeroporto, para que a gente tenha um voo saudável, né? O voo, para ele ser saudável, ele precisa ter um equilíbrio no ponto de vendas, que a gente chama. Então, tanto o emissivo local aqui, mineiro ou Belo Horizontino, ele precisa ter um equilíbrio com o emissivo do país lá, né? Ou que para a gente chama de destino, mas que também emitem turistas para cá. Então, turistas de lazer, turistas de negócios, de eventos, né? Aí existe uma infinidade de possibilidades, mas a gente tenta fazer esse trabalho junto com as companhias aéreas para que a gente possa ser bastante assertivo, tanto para estimular o emissivo aqui, quanto para a gente poder estimular o emissivo lá. Né? Então, os dois pontos de vendas e a gente tentar ter um voo o mais saudável possível. Né? Esse é o nosso objetivo. A gente desenvolve aí ferramentas da área da aviação, da área do marketing, do turismo, mistura tudo e cria ali um pacote para a empresa aérea para ajudá-los a vender, né? E aí a gente brinca que a gente não vende voo, né? A gente vende destinos. Que afinal de contas, vou até emprestar uma frase aqui do meu chefe atual, né? Ele diz que é justamente isso, né? A pessoa ela precisa ir do ponto A para o ponto B, né? Antes de escolher uma companhia aérea ou passar por um aeroporto, ela escolhe para onde ela precisa ir, ou ela já tem ali para onde ela precisa ou quer ir. Né? Às vezes é uma viagem de negócio, uma viagem de férias, é uma visita a um familiar. Né? Então, a gente trabalha um pouco todo esse lado inspiracional, né? De tentar influenciar uma viagem, de tentar oferecer uma solução melhor para uma companhia aérea A ou B, ou para um aeroporto A ou B. Né? Então, é um pouco isso também o nosso trabalho. Né? A gente tenta ajudar as companhias aéreas e oferecer a melhor experiência possível, né, para os passageiros, que aí já não é uma área que eu cuido, mas que o aeroporto ele está ali na base de qualquer experiência, né, de um turista ou de um passageiro. Como é trabalhar num aeroporto
que não é tão novo, porque está fazendo 40 anos. Isso. Né? Ele é de 84. É Eu estive aí na inauguração, né? Então, ficou um tempo como um elefante branco, né? Mas depois, com a nova concessionária, ele vem num crescente, né? Não só de passageiros, mas também de um crescente de um aeroporto moderno, com várias, vamos dizer assim, com várias premiações, e considerado hoje um dos melhores, né? Se não das Américas, do mundo. Como é que é trabalhar no aeroporto desse? Olha, Nani, é um orgulho muito grande, né? Vocês sabem, estão conhecendo a minha história hoje, eu não sou mineiro, né? Eu sou paulista, mas eu acho que enquanto, né, uma peça dentro dessa engrenagem gigantesca que é um aeroporto, né? A gente é uma cidade, né? São mais de milhares de pessoas trabalhando ali todos os dias. É muito bacana a gente poder ver que existe um comprometimento com a sustentabilidade, um comprometimento com a diversidade, um comprometimento com a experiência do passageiro, que é o nosso usuário ali final, né? Com as companhias aéreas também, né? Então existe todo um cuidado para que a gente possa ser o que a gente é e receber esses títulos que são consequência do que a gente faz no dia a dia, né? Eu acho que a gente não trabalha necessariamente buscando títulos, né? Eles acabam vindo por consequência dos resultados bons que a gente busca, né? Todos os dias, né? Então eu fico muito contente, orgulhoso de fazer parte disso. Eu sei que é um trabalho que começou lá no início da concessão, em 2014, não foi, né, algo de agora, mas que está trazendo resultados agora, né? E a vinda desses voos também é um trabalho que começou lá atrás, né? A gente não conquista um voo em 2 meses, né? Ele pode, geralmente, vem aí um trabalho de 2 anos, né? Então, é algo que é plantado uma sementinha, ela vem sendo regada, e é regada novamente, às vezes não dá fruto, parece que não vai nascer, mas aí a gente vai lá, bota um pouquinho de adubo, e vai trabalhando de outras formas ali para que ela nasça, né? Então, é realmente resultado de muito esforço, muito trabalho, e eu acho que também a mensagem que eu queria passar, né, sobre esse ponto é que a gente não faz nada sozinho, né? A gente Claro. precisa de toda uma, né, a gente, lá no aeroporto, a gente tem a BH Airport, que é a empresa que administra e opera o aeroporto, e a gente tem outras empresas que estão ali no aeroporto, né, que a gente chama de comunidade aeroportuária. Então, são as companhias aéreas, são as exatas, que são as empresas que prestam serviço para as companhias aéreas. No pátio, pista, às vezes check-in também, quando é terceirizado, além dos lojistas que estão ali, né? Então, é todo, como eu falei, né, são várias peças para que essa engrenagem funcione, né? E eu acho que quando a gente extrapola o aeroporto, quando a gente fala de promoção, né, de Belo Horizonte ou de Minas Gerais, internacionalmente ou para o Brasil, também a gente não faz isso sozinho, né? A gente precisa de outros entes ali que colaboram para que a gente possa levar o destino, os nossos destinos, e promover os produtos turísticos que a gente tem, né? Então, e eu acho que esses prêmios aí que você comentou, alguns deles, eles são para a cidade também, não é só do aeroporto, né? Acho que tem que ser motivo de orgulho para todos os mineiros, né? A gente é o Aeroporto Internacional de Minas Gerais, localizado em Confins, né? O aeroporto de Belo Horizonte, né? Para, como você falou no início, para localizar um pouco melhor no mapa, mas tem que ser motivo de orgulho para todos, né? Realmente é o aeroporto dos mineiros, para os mineiros. E eu aqui, como paulista, tem outros também na empresa, não sou única. Tem paulistas, cariocas, mas a gente tenta. A gente também é muito orgulhoso de carregar esses títulos e deixar o aeroporto cada vez melhor para os usuários. Não tem dúvida. Você falou um pouco da questão de sustentabilidade, né? É uma palavra do momento. Nós também temos os objetivos, né? Desenvolvimento sustentável da ONU para 2030, né? Tem lá como diríamos assim, as metas até 2030. Evidentemente, alguns não chegarão, né? Com as metas cumpridas, porque é muita coisa que depende do poder público, muita gente que depende também do poder da iniciativa privada. Então a gente tem que estar atento a isso. Como é que você vê isso dentro do aeroporto? Está indo bem? Tem um selinho que aqui é um ODS ou não? Vão tratando os assuntos sem mencionar o ODS?
Não, a gente tem uma equipe que cuida da área de sustentabilidade, né? Existe todo um programa que ele segue. A gente foi reconhecido, se não me engano, em 2023 pela ANAC como o aeroporto mais sustentável do Brasil. Não sei se foi 23 ou 22. E aí, ano passado, veio, né, reconhecimento pela ACI, que é o Airports Council International, que é uma entidade de aeroportos internacional, que nos concedeu o título de aeroporto nível 3 mais neutralização de carbono. Né? Isso significa que todo o carbono que o aeroporto gera, ele recompensa. Né? A gente é o único aeroporto do Brasil hoje a ter esse título, e que é o que estava falando antes, né? Motivo de orgulho para nós, precisa ser motivo de orgulho para todos os mineiros também, mas existe um trabalho muito, muito sério que é feito para que a gente pudesse, né, chegar a ter esse reconhecimento. Né? Eu não consigo te listar tudo que está dentro desse programa, mas ele com certeza foi muito bem pensado, também alinhado com esses objetivos aí da ONU para 2030. Ótimo, tudo isso é muito bom, né? Muito bom saber esse detalhe, porque precisa incentivar, né, também, o poder público também seguir firme nessa questão, né? Desenvolvimento sustentável. As cidades, né? Tem cidades do interior que estão bem avançadas, né? Que tem, às vezes algumas têm aeroporto, outras ainda não têm, mas precisa caminhar bem nisso, porque esse estado é muito grande, é um país, né? É A um gente país. brinca, a gente brinca Minas para o mundo, mas é um país mesmo, né? O tamanho de França, Espanha, etc. Né? Você Então sabe a gente que. vê, Não, pode falar. desculpa, só complemento assim, pegando esse gancho, né? Eu morei 9 anos no Rio, né? No total, fiquei 9 anos. Depois da faculdade, eu comecei minha vida profissional no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, realmente é uma mudança assim de entender a geografia do local que você está, né? Porque o Rio, em 3 horas ali, você ainda está no estado do Rio de Janeiro, mas está quase saindo, né? É um estado que é muito pequeno, né? Então chegar em BH, entender essa complexidade que é Minas e entendendo isso, né? Você entende, voltando lá na história, que tem tudo a ver com a geografia, né? Que ao norte está mais próximo da Bahia, que ao sul está próximo de São Paulo, que a leste vem ali um pouquinho de Rio, Espírito Santo. Então, é realmente um estado complexo que isso tudo ajudou a formar quem é o estado de Minas Gerais hoje e que é um estado super rico, né? Então, foi muito bacana essa, só como pegando esse seu gancho, assim, porque realmente é um estado-país e que tem todas as suas complexidades por isso também, né? Seus desafios, mas suas potências gigantescas, assim, que são inúmeras. Também, né? Os desafios são muito grandes, né? Não tem essa dúvida. E você conseguiu se adaptar bem? Saiu do Rio de Janeiro, veio de uma viagem internacional, conseguiu se adaptar bem a Belo Horizonte? Me adaptei, Hernani. Eu acho que a gente tem que aproveitar o melhor dos lugares onde a gente está, né? A gente nunca. Nenhum lugar é igual ao outro, né? Então a gente. Eu tenho essa característica, acho que eu me adapto fácil aos lugares. E eu tento sempre ter esse olhar do que eu posso aproveitar de onde eu tô, né? Então aqui não tem praia, né? Mas a gente busca outras coisas para fazer, né? Então a gente vai para os bares, a gente vai para experimentar as comidas diferentes nos restaurantes, vai passear na Lagoa da Pampulha também para conhecer, né? Eu tinha vindo a Belo Horizonte somente a trabalho, então agora eu estou podendo conhecer, né, a cidade de verdade. Não tinha feito turismo ainda. Eu, por exemplo, cheguei em 2022, para você ter noção, eu não fui a Inhotim ainda, né? É uma coisa que é absurda, porque eu deveria já ter ido, mas é muita coisa para fazer, para conhecer, então está sendo muito gostoso, acho, poder descobrir, né, não só a cidade de BH, mas o interior também aos poucos, né? Como a gente comentava, é um país inteiro, não dá para a gente conhecer tudo de uma vez, mas aos poucos eu estou conhecendo também, explorando o interior e Sua avó sumiu. Sua avó sumiu. Ainda não. Aí. Acho que é aí. Não. Não. Põe o fone de novo. Isso.
Eu acho que é o fone que está atrapalhando aí, a pontinha dele aí. Mexe aí um pouquinho aqui no coisa. Se você me ouve, tudo. Aí. Quase voltou. Você mexeu numa coisa aí, quase mexeu. Acho que é falta de contato. Tira aí a coisa do contato e coloca de novamente. Acho que é problema de contato. Fala. Não. Não estou te ouvindo. Eu acho que é um problema aí. Na hora que você mexe aí, dá um som. Na hora que você mexe aí, o que você mexeu aí? Você está me ouvindo? Aí. Agora sim. Está me ouvindo? Então, tirei o microfone. Está me ouvindo, né? Estou. Então, vamos contar. Então, você está contando da questão de estar em Belo Horizonte, de você conhecer as coisas aos poucos, né? As cidades, nós estamos falando que tem muitas cidades aí importantes, interessantes, né? Minas Gerais é um mundo, né, de coisas interessantes. Né? Então, você está bem adaptado. Estou adaptado e curtindo bastante também, aproveitando aí tudo que a cidade... Quais os planos? Quais os planos agora? Você percebe estudar mais, quer estudar mais, fazer uma pós-graduação? Ou você quer mudar de cargo? Quais são os planos? Olha, voltando um pouquinho na minha história, eu trabalhei 5 anos no Rio Galeão, né, no Aeroporto Internacional do Rio, e eu cheguei em julho de 2022, quando eu pedi demissão do Galeão, foi na realidade porque eu estava indo para Amsterdã fazer uma pós-graduação, né? Então, eu ia estudar na Universidade de Amsterdã, eles estão ranqueados, né, em primeiro lugar no programa de pós-graduação em comunicação no mundo, não só na Holanda, mas no mundo. E eu, né, passei nesse programa, fiquei muito feliz, estava, né, preparado para me mudar de país. E 6 dias antes, eu estava fazendo uns últimos exames de check-up para ver se estava tudo certo. E por um motivo de saúde, né, eu acabei adiando meus planos. Né? Eu descobri um nódulo na paratireoide, e aí precisei fazer cirurgia, foi super tranquilo, tirei, deu tudo certo, né? Foi para biópsia, não era cancerígeno. E eu acabei adiando meus planos para fevereiro. Então, eu ia em setembro de 22, eu começaria as aulas, eu adiei para fevereiro de 23, né? Para o próximo semestre. E aí, nesse meio tempo, que eu acabei recebendo convite para trabalhar no aeroporto aqui em BH, né? Então, eu estava ali dando sopa, digamos assim, esperando, né, chegar janeiro, mais ou menos ali, para eu fazer essa minha mudança. E aí eu recebi o convite aqui do aeroporto e eu entendi que seria mais interessante eu fazer esse movimento de carreira, de voltar a trabalhar, do que fazer uma pós-graduação naquele momento, né? Eu acho que a gente tem oportunidades de estudo, de repente, com mais facilidade do que de trabalho, né? Não é todo dia que a gente recebe uma proposta de emprego, né? Então, eu fiz essa escolha, né? Adiando meus planos aí de voltar a estudar. Mas eu pretendo, sim, respondendo agora a sua pergunta, fazer uma pós-graduação, um MBA, alguma especialização. Eu gosto muito de estudar, eu sinto falta, né, de me aventurar em outros temas e me especializar. Eu não sou da área da comunicação nem do marketing, eu sou de RI, né, como eu estava falando, mas hoje eu trabalho muito com ferramentas de marketing, né, dentro da aviação, obviamente, aplicadas para isso, mas eu acho que seria bacana eu me especializar nessa área, ou até mesmo dentro da própria aviação, onde tem alguns cursos bastante interessantes que seria muito bacana, né, a gente poder fazer. Mas eu não tenho nenhum projeto ainda, por enquanto não é nenhum plano de ação, por enquanto são projetos na minha cabeça. Vou colocar dessa forma.
né? Mas eu acho que hoje a gente consegue conciliar tudo com mais facilidade também, né? Naquele momento, em 2022, para mim fazia sentido, né? Eu parar de trabalhar para fazer esse movimento de me mudar para fora do país. Eu queria estudar presencial, eu não queria fazer algo online. Mas acho que hoje daria para conciliar aí até a própria aeroporto tem alguns convênios bacanas que eu acho que daria para a gente conciliar as duas coisas. Não era a hora, né? Te avisaram que não era a hora, né? Não, o universo me manda sinais, a gente precisa saber ouvir, né, Hernani? Não adianta a gente insistir. Não tem dúvida, não tem dúvida, né? Eu estava há 6 dias de embarcar, realmente foi algo surreal, assim, na minha cabeça, eu me preparando há muito mais tempo, né? Eu estava mais de um ano já me preparando, fiz prova de inglês, proficiência, me candidatei para as universidades, né? Fiz carta de apresentação, foi todo um processo, né? Para chegar ali 6 dias antes do embarque e realmente não dá certo, mas a gente precisa respeitar, né? Sem saúde a gente não faz nada, a gente não consegue se dedicar para nada. Então, saúde sempre em primeiro lugar, né? Para a gente poder depois desenvolver os outros aspectos aí da vida. Não tem dúvida, né? Eu sempre te vejo nos eventos de turismo, aqui em Belo Horizonte, também lá fora, quando Secult, Belo Tour também estão indo, em eventos nacionais ou internacionais. Então, você tem esse papel também de receber aqui jornalistas, operadores, etc. Né? Isso. Ou só o setor de comunicação que faz isso? Não, a gente trabalha muito em conjunto, né, nesses planos de ação que a gente monta para as companhias aéreas, tanto internamente quanto, né, como você comentou, com a Secult, com a Belo Tour, para que a gente possa receber operador, influenciadores digitais, jornalistas, né, uma das ferramentas hoje mais eficazes que a gente tem para promover, né, um destino. Então, naturalmente, a gente precisa dar as mãos aí para todo mundo envolvido nessa cadeia turística, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, como eu estava comentando mais cedo. E a gente também participa desses eventos, né? Como forma de fazer relacionamento, de apresentar os nossos destinos aqui em Minas, nos nossos destinos de Minas, ou Belo Horizonte também incluído, para esse público internacional, para os operadores lá fora. Então, participação em feiras de turismo, eventos de capacitação, que muitas vezes nós mesmos também fazemos esses eventos, né, e provocamos para que eles aconteçam. Vou te dar um exemplo, em outubro do ano passado, a gente fez um evento em Santiago, no Chile, para promover o novo voo da Latam, que começava, né, a operar no final de outubro. É a primeira vez, né, que BH está conectado aí com voo para Santiago, no Chile. São 3 frequências por semana com a Latam. Logo em seguida já veio a Sky também, anunciou hoje, né? A gente tem mais 3 voos com eles, que agora começam dia 15 de junho. E aí é bastante interessante perceber que antes mesmo desse voo começar, a própria companhia aérea já aumentou o tamanho do avião que vai fazer a rota, né? Então acho que é um sinal bem positivo de que a demanda vem respondendo, né, ao voo que foi colocado. E aí a gente fez esse evento, como eu estava comentando, da Latam, para promover Belo Horizonte e Minas Gerais. Isso. Voltei? Pode continuar. Pode ir. Eu não sei. Bom, acho que você não estava me ouvindo, né? Não, estava. Então tá. Eu devo ter congelado um pouco. Isso mesmo. Mas a gente fez esse evento justamente para promover e apresentar Belo Horizonte e Minas Gerais para os operadores locais, né? Então, quando a gente faz esse tipo de ativação, que nesse caso a gente não participou de nenhuma feira, a gente que se deslocou ao mercado para fazer o evento, a gente acionou a Embaixada do Brasil, eles nos ajudaram com, né, a falar com a Secretaria de Turismo do Chile, para que eles fossem convidados, para convidar todo o trade turístico. A gente tinha, pra você ter noção, 80% do trade chileno emissivo representado no evento, né? Então, um número bastante considerável. Então, todos eles foram impactados, né? Além das palestras, a gente também levou um chefe mineiro para que ele pudesse, né, preparar ali alguns quitutes, né? Acho que a gente conquista muito pelo estômago. É um dos pilares de promoção de Minas Gerais, de BH, né? É a gastronomia, então acho que faz muito sentido também esse tipo de ação. O pessoal adora, né? E é muito curioso quando a gente começa a falar de Belo Horizonte, de Minas Gerais, muitas pessoas ainda não ouviram falar, né? O nome BH, o nome Minas. E aí a gente vai pelos outros
pelas outras associações, né? Quem que já ouviu falar de pão de queijo, né? Todo mundo levanta a mão, né? Quem nunca ouviu falar de pão de queijo, né? O Brasil ele é conhecido pelo pão de queijo. E o Brasil também é conhecido pela caipirinha, né? A caipirinha é feita de quê? De cachaça. Então, a gente vai fazendo essas associações, essas brincadeiras, né? Até para engajar e para que as pessoas falem, caramba, já tem alguma referência desse lugar, né? No Brasil, eu não conheço ele totalmente. Então, é muito bacana, acho que é uma forma da gente promover o nosso estado, as nossas cidades, sempre em parceria, né, com as secretarias de turismo. Como eu falei, a gente não faz nada sozinho, então com a companhia aérea também. É um evento que a gente entrega para a companhia aérea como parte de um pacote de incentivo, né, para que a gente possa continuar fomentando o voo. E aí, acho que resposta disso, né, a Latam vai incrementar frequências, né, em breve eles devem anunciar aí a público que eles vão, né, estão pensando em colocar mais frequências, algumas já estão confirmadas, outras ainda estão sendo estudadas, mas é resultado de um trabalho de todo mundo, né, não é só o BH Airport, mas é realmente todo o trade que junto, fortalecido, consegue fazer uma entrega muito bacana. Então, é um pouco disso. Assim, dei um exemplo dessa nossa atuação, mas são muitos projetos que a gente desenvolve para várias companhias aéreas, para vários mercados, né? Para a gente poder consolidar cada vez mais, né, o aeroporto como um hub, né? Que hoje a gente já é um hub doméstico, mas cada vez mais também um hub internacional, né? Para ser porta de entrada mesmo. Muito bem. Nós já passamos um pouco nosso tempinho. Queria que você deixasse uma mensagem aí, principalmente com pessoas jovens como você, que tem esse sonho também de trabalhar no setor aeroportuário. Eu acho que uma mensagem que eu posso deixar assim primeiro estudem, né? Eu acho que quanto mais a gente se especializa e busca se aperfeiçoar, e não necessariamente um curso na área específica, que às vezes é difícil a gente encontrar, mais cursos que vão nos levando, né, fazendo a gente se aperfeiçoar, é sempre muito bem visto, né? Curso de língua também, eu acho que é um outro ponto, de línguas, né? É um outro ponto que é muito valorizado hoje em dia, né? Acho que isso dispensa até comentar, né? Porque acho que os jovens hoje já têm como algo básico para eles, mas e outra mensagem de repente tentem fazer contatos, né? Seja na escola, na universidade, participar de eventos que a universidade propõe, ou buscar outros eventos também fora do que está sendo proposto, né? Acho que o relacionamento na nossa indústria, no turismo, né? E na aviação também é assim. Ele é muito importante, né? Ali que muitas vezes é no cafezinho, na conversa de corredor, que você acaba tendo uma ideia, né? Ou conhecendo uma pessoa nova que vai te abrir uma porta no futuro. Então, eu acho que o estudo e o relacionamento, né? Acho que eles juntos, eles dão uma receita bem bacana, assim, para quem pretende entrar na indústria, para quem pretende fazer carreira nela e buscar as oportunidades, né? Acho que hoje o LinkedIn ele facilita muito essa busca, né? Acho que na minha época não tinha isso. Eu tenho uma história bacana que eu posso contar para vocês aí num outro episódio, mas como eu entrei na aviação foi algo muito curioso, assim, e fruto disso, né? De estudo, fruto de relacionamento, de ser ousado, de também tentar pelas vias não tradicionais, né? Mas é isso, assim, eu também deixo aqui, né? Fico à disposição, deixo os meus contatos aí à disposição também de quem precisar ou quiser tirar dúvidas. Mas acho que se informar e estar bem relacionado, além de estudar, né? Que é o básico aí de todo mundo, acho que são bons caminhos. Muito bem. Então, quero te agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo aí e pela sua história, que vai inspirar muitas outras pessoas a querer também, né, estar nesse setor que é tão importante no social, né, de trazer e levar pessoas. Exato. Obrigado pelo convite, Hernani. Nós que agradecemos, viu? Grande abraço para você. Um abraço. Tivemos aí a história do Rafael Carrara e também um pouco da história, né? De como é essa indústria que atrai tantas pessoas, né? Tantas crianças, tantos adultos. Né? Primeiro como entretenimento, depois como um transporte importante para todo mundo. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.